Bom dia a todos, meu nome é Emily e eu vou apresentar um pouco do meu projeto de 2020 a 2021 do PIBIC da UFPE. Eu fui orientada pela professora Nádia Kolbe Bernardes e meu projeto foi sobre quantidades interferométricas e não markovianidade em sistemas quânticos abertos. Os objetivos principais foram simular a evolução temporal de um sistema quântico aberto não markoviano, calcular quantidades interferométricas como testemunhas de não markovianidade. A principal dessas quantidades observadas foi a distinguibilidade de estados, e comparar o comportamento dessas quantidades entre si para fazer uma análise da testemunha de não markovianidade no sistema. Outras quantidades observadas foram a coerência e o emaranhamento do sistema ao longo da evolução temporal dele. Meu projeto se enquadra na categoria de indústria, inovação e infraestrutura, porque apesar de ser um projeto de caráter teórico, ele tem várias aplicações em outras áreas da física, em especial computação quântica e comunicação quântica, como eu vou falar agora a seguir. Uma introdução do projeto é que temos em mente investigar a dinâmica de sistema quântico aberto numa evolução não markoviana. Isso é essencial para várias aplicações em computação quântica, em comunicação quântica, porque não conseguimos sempre aproximar o sistema como isolado do ambiente, como se o sistema não dependesse dos estados anteriores sistema-ambiente. Então, a gente precisa levar em conta as correlações criadas na interação do sistema com o ambiente ao redor. É por isso que nasce o interesse da dinâmica não markoviana, porque ela é caracterizada por essa criação de correlações. Então, para a gente entender a gente precisa analisar algumas propriedades que são testemunhas dessa dinâmica e que caracterizam esse fluxo contrário de informação para o sistema de interesse, que é o grande ponto de uma dinâmica não markoviana. Então, foi interessante analisar algumas testemunhas de não markovianidade, como a distinguibilidade de estados, o grau de emaranhamento do sistema, que é uma correlação quântica que se cria na interação, e a influência de outras propriedades, como, por exemplo, a coerência do sistema. A gente começou fazendo cálculos analíticos, a gente foi calculando na mão mesmo a evolução do sistema quântico aberto, considerando que o ambiente tinha um estado inicial com uma certa probabilidade P de ser maximamente emaranhado e uma certa probabilidade 1-P de ser maximamente misto. Isso a gente depois foi observando a propriedade de distinguibilidade de estados como uma testemunha de que a gente conseguiu produzir uma dinâmica não markoviana com essa condição de que o ambiente seja dessa forma no tempo inicial. A gente usou operadores unitários para analisar essa evolução. E depois de fazer esses cálculos analiticamente, a gente passou para o software matemática para conferir as contas e para analisar outras propriedades do sistema e compará-las entre si. A gente usou o módulo da matriz de Helmstrom para calcular a distinguibilidade de estados. Depois a gente também calculou o emaranhamento do sistema e a perda de coerência do sistema ao longo da evolução. Tudo isso para entender como se dava a não markovianidade ao longo da evolução temporal. A gente conseguiu ver o esperado na distinguibilidade de estados. Ela tipicamente diminui numa dinâmica não markoviana e depois de um certo intervalo de tempo ela começa a aumentar, como é mostrado nesse gráfico na curva vermelha, em comparação com a curva azul, que é da dinâmica markoviana, em que a distinguibilidade de estados só cai porque não tem um ganho de informação por parte do sistema. Uma coisa que a gente não conseguiu resolver foi que existiu uma lacuna entre o ganho de emaranhamento, que começou para uma probabilidade P igual a 1/3, e o aumento na distinguibilidade característico da dinâmica não markoviana, que só se mostrou para uma probabilidade igual a 1/2. Então, existiu aí uma diferença na probabilidade para a gente conseguir ver, de fato, uma dinâmica não markoviana. Então, apesar da gente conseguir ver o esperado para a distinguibilidade de estados, a gente ainda precisaria analisar outras quantidades interferométricas para tentar justificar essa lacuna de probabilidade. Outras quantidades interessantes para serem observadas são a correlação past-filter, a coerência do sistema, e talvez alguma delas mostre alguma conclusão nesse sentido. Eu queria agradecer muito a minha orientadora por toda a paciência e pelo acompanhamento do projeto, aos meus colegas e amigos do Departamento de Física pelas discussões, que foram muito produtivas, e à Propesc por possibilitar esse projeto e ao CNPq pelo financiamento do projeto. Obrigada.